fala amor da minha vida? São 9h53. Joia. Quantos aqui também o celular deu uma virada aí? O meu celular deu uma virada sozinho. Por causa do horário de verão. Mas foi bom. Graças a Deus. Daqui a pouco nós temos a Santa Ceia do Senhor, tanto o culto da manhã como o culto da noite. Nós louvamos a Deus no nome de Jesus. Um pedido que eu tenho feito, fiz terça-feira na reunião, pedido do teu pastor, do teu amigo, você que está voltando com a célula, você que está tirando foto da célula, é uma benção tirar foto, não é, irmão? É uma benção. Só que nós temos que tomar cuidado, que nós estamos ainda nesse processo. Então eu sei que os irmãos tiraram a máscara e ficaram te batendo foto, é maravilhoso. Não, meu irmão, põe a tua máscara, né, pega uma distancinha lá e bate a foto. Eu sei que isso é maravilhoso, mas isso é cuidado. Cuidado, e também isso é um princípio de obediência às autoridades. Nós falamos tanto, nós somos uma igreja falando tanto de obediência à autoridade, né? E quando vem uma ordem da autoridade, por que nós não cumprimos? Então é desobediência. Está lá, hein? Onde está escrito isso? Obedecer às autoridades estabelecidas. Palavra de Deus. Está em Romanos, palavra de Deus. Fala sobre obediência. Então, meus irmãos, nós estamos debaixo de uma obediência. Então, se você é um cristão obediente, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Então, peço a vocês, continue tirando as fotos, está lindo, mas coloque as máscaras, não tire as máscaras, dê o espaçamento. Nós vamos obedecer até que a ordem seja estabelecida pelas autoridades. Então nós obedecemos a autoridade, nós temos aprendido isso ao longo de tantos anos com o nosso pastor Carlos Alberto, obediência às autoridades. Porque senão nós caímos em descrédito. Sabe por que nós caímos em descrédito? Nós pedimos para as pessoas fazer e nós não fazemos. Nós pedimos para a pessoa obedecer outras coisas, aí as pessoas não obedecem, nós falamos, é desobediente. E nós também somos desobedientes. Então, meus irmãos, peço encarecidamente a vocês, para que vocês coloquem as máscaras, tirem as fotos, que vai ser uma benção no nome de Jesus Cristo. Se é certo ou errado, se a máscara faz efeito ou não faz efeito, não cabe a nós. Cabe a nós saber o que é? Obedecer. O crente, quando vem para a igreja, ele aprende a fazer o quê? Obedecer. Não mandou a gente matar ninguém, não mandou a gente negar o nosso Deus, então vamos obedecer. O dia que falar assim, ó, nega esse Deus, aí não. Aí nós não negamos, nós vamos até a morte adorando esse Deus. Separe o teu dízimo, a tua oferta, eu ia passar para o Marquinho para dizer isso. Mas Ricardo, se prepare aí. Ricardo, meu amigo, tudo bem, meu amigão? Ricardo, se prepare aí para você ministrar a ceia aqui para nós, quando terminar a palavra. Tá bom, meu querido? Amigo. Joia, seu responsável pela Santa Ceia. Vamos para o ofertório, senão depois vai embolar o ofertório com Santa Ceia. Irmãos, nós teremos a nossa conferência no feriado, como todo ano nós o fazemos. Nós teremos a nossa conferência. Então, 21 dias de jejum. Eu chamo você para jejuar com um texto. Terminando o culto aqui, já vou enviar para vocês um texto poderoso. A nossa conferência lá em Hermelino Matarazzo. Como eu falei, na terça-feira com os supervisores. Todos os supervisores envolvidos lá em Hermelino Matarazzo. Então, nós teremos a nossa conferência. Então, se prepare aí. Nós já começamos um jejum poderoso. Em nome de Jesus. Então se prepare aí, meus irmãos, você deve estar sabendo, os supervisores já devem ter orientado. Nós tivemos uma reunião aqui na terça-feira. Então, falaremos mais a respeito. Contamos com você, vamos jejuar por essa conferência, para que a glória de Deus se manifeste no nome de Jesus. Daremos mais detalhes. Separe a tua oferta, o teu dízimo. Você poderia pegar uma oferta para mim, amada minha? Pega uma oferta aí, coloca nas tuas mãos aí, que tanto nas tuas mãos está nas minhas, tanto nas tuas mãos está nas minhas, e vamos juntos. Pai, obrigado por ofertarmos e dizimarmos. É um privilégio, é muita graça, porque dizimar e ofertar é graça. E
Isso é maravilhoso. Nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque nós aprendemos o princípio do dízimo e aprendemos o princípio da oferta. E é uma bênção no nome de Jesus. Amém. Só para te posicionar, Romanos 13, tá? Para ficar melhor, porque às vezes eu falo aqui, os irmãos, mas qual é o texto? Romanos 13. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Inclusive, nós temos que orar por essas eleições para que Deus coloque homens segundo o coração dEle. Pai, nós queremos orar por essas eleições, pedindo, ó Pai, que o Senhor, como está escrito aqui, ó, em Romanos 13, as autoridades governamentais, que o Senhor coloque lá. E nós seremos um instrumento poderoso para votarmos certo, de maneira correta, de pessoas corretas. No nome de Jesus, ajuda a gente, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Também queremos orar pelo Carlos Alberto Júnior, nosso pastor. Guarde ele. Abençoamos a vida do Carlos Alberto Júnior. Seja o Senhor com ele, guardando ele, a Patrícia. Guarda eles, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Ixi, minha paleta voou. O tema desta manhã é: não quebre a unidade com Deus. Não quebre a unidade com Deus. Espírito Santo, nos ajude a compartilharmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Então se prepare aí, meu. Obrigado, Rafinha. Antes de eu adentrar na palavra de Deus, tem alguém enfermo aqui? Eu sempre gosto de fazer essa oração. Fique em pé, se tem alguém enfermo aqui. Gostaria de orar por você. Tem alguém aqui doente? Se tem alguém aqui, fique em pé. Em nome de Jesus, todo mundo curado. Oh, coisa boa. Oh, que maravilha. Então vamos aí à palavra de Deus. Sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui abençoada. Falamos sobre o poder da oração. A Marli ministrou aqui poderosamente. Depois recebeu algumas mensagens a respeito. Isso é tremendo. Não para glorificar quando eu prego, quando a Marli prega, nada disso. Quando a Luciana ou o Francisco prega, né? Acho que às vezes sobe aqui, depois os irmãos mandam. Puxa, aquilo falou comigo. Eu acho tão interessante que as pessoas dizem assim para mim, ó: aquilo que você falou mexeu comigo, eu preciso mudar essa situação. Isso é importante. Ou quando a pessoa vem: nossa, que ministração linda. Hã? Mas fez o que na tua vida? Não, eu só achei que ela é bonita. Ah, eu vim aqui para ministrar bonito? Não, vem aqui para... Quando a pessoa pega e fala assim: rapaz, aquilo que você falou, eu ministrei aqui sobre decisão. Meu amigo Marcos me ligou no outro dia, falou com o supervisor e falou assim: William, você falou comigo, eu precisava tomar uma decisão. Eu já estou tomando os meios que você me instruiu, através da palavra de Deus. Isso que é maravilhoso, irmão. Quando a pessoa vem: nossa, como que ministração linda. Hã? Mas causou que efeito? Nada. Eu só achei que era bonita. Você fala bem. Hã? Até as pedras falam. Jesus falou que vai. Se nós não falarmos, para com isso, meu. Ministração, ela tem que entrar no nosso coração e falar: eu preciso mudar essa área. Eu preciso ser transformado nesta área. Porque como eu vi o Guilherme Fernandes ministrando, as pessoas estão tão cheias de conhecimento bíblico, que no YouTube você entra e tem conhecimento para todo lado. Só que prática bíblica, nada. Então as pessoas estão com muito conhecimento e pouca prática da palavra de Deus. E nós precisamos praticar a palavra de Deus. Cleitão, faz um fundo aí. Não faz um fundo romântico não, eu sei que você está apaixonado, né, meu? Então, cadê ele? Vem aqui, meu irmão. Deixa aí com o Jarismar aí, meu. Ou o Wallace acompanha o Jarismar, né, com essa barbona aí, bonita. Aqui, faz aí. Hoje eu estou meio quebrantado com a presença de Deus, né? Não quebre a unidade com Deus. Pessoas quebraram a unidade com Deus na pandemia. Muitos cristãos quebraram a unidade com Deus na pandemia. Por incrível que pareça. Não deveria acontecer, né, irmãos? Não deveria acontecer isso. Mas aconteceu. Muitos deixaram de orar, ler a Bíblia, ir na célula, vir para a igreja,
Porque entraram nesse processo, irmãos. Um processo pandêmico. Que em vez do cristão se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, muitos foram para o temor. Muitos ficaram com medo. Muitos ficaram paralisados. Muitos não quiseram mais servir ao Senhor. Agora pare e pense, meu irmão. Isso é porque tivemos a situação, nesse sentido que eu quero dizer aqui, pequena. Imagina a tribulação. Quando o negócio vai arrochar mais ainda. Vai apertar mais ainda. Não sei se uns acham que vão passar a tribulação aqui, outros falam que não vão passar. Estudo teológico, um tem uma linha de pensamento que vai passar, outros tem outra linha de pensamento que não vai passar. Não importa qual é a linha de pensamento. Mas eu imagino. Muitos se paralisaram. Muitos não quiseram mais. Muitos não estão indo na célula. Concorda comigo ou não? Muitos não estão indo nas células. Muitos não estão nem participando via Zoom. Então ficaram travados. E muitos entraram num processo de comodismo, irmãos. Muitos entraram nesse processo. Está cômodo. Eu louvo a Deus por essa igreja nessa manhã está assim. Porque eu imaginei chovendo. E muitos entraram nisso, irmãos. Entraram, eu vou chamar no processo da rã. Já falei essa história aqui, vocês já ouviram falar, mas o processo da rã. Qual foi o processo que fizeram com a rã? Pegaram uma rã, colocaram numa estufa. E aos poucos eles foram esquentando a estufa. E a rã está lá, nenê. Olha que gostoso. É igual o processo que os crentes entraram. Não, assisti culto na cama, de cobertinha. Que gostoso. E a rã foi ficando, irmão. E a cada dia, gradativamente, eles iam aumentando a estufa. E a rã, ela não pulava, ela não saltava. Ela ficou. Até que num dado momento, sem perceber, porque as coisas é assim, é sem perceber, a rã estava morta. Esse processo que muitos entraram e estão entrando no processo da rã. Em casa está gostosinho. Não, manda o link. Para quê? Para o culto? Não, olha que da hora, debaixo da minha coberta aqui. Não, eu ouvi você falar, estava tão gostoso. Esse é o processo que a pandemia trouxe para muitos. E muitos estão morrendo e não estão vendo. Porque foi assim com a rã. Ela foi morrendo, quentinha, gostosinho, e ela não foi vendo. E assim é um processo. E assim está acontecendo com muitos cristãos. Estão trocando, irmãos, o prioritário pelo supérfluo. Estão ficando em casa e deixando de participar. Vamos dar um exemplo? Não dá para medir pelo aquilo, né? Nem faço essas medições. Mas na vigília aqui, nós tínhamos 60 pessoas aqui. Quando a Maria estava ministrando, eu liguei o celular no YouTube para ver quantas pessoas tinha. Tinha 20. Eu sei que se você entrar pela televisão, você não vê pelo aparelho. Mas veja, tinha 60 aqui e 20. Aonde estão as outras 500? Não tinha 100 pessoas. É o processo da rã. Tá gostoso. Eu assisti, foi uma série da hora. Falo ela para você de como foi. Falo ela para você de ponta a ponta. Mas eu não consigo falar para você versículo da palavra de Deus. Então esse é o processo, irmão. Estão trocando o prioritário pelo supérfluo. Estão ficando em casa e deixando de participar. E aí é automático da gente fazermos troca. É do ser humano. Você troca uma coisa rapidinho por outra. Foram 7 meses, meus irmãos. 7 meses, a ponto de trocar. Como já diz, um hábito se muda com 30 dias. Até 30 dias você muda um hábito. Muitos deixaram de participar na oração. Muitos não entram na oração, porque se tornou
Hábito. Mas esse é um processo perigoso, é um processo de morte. Como diz os jovens, estamos entrando numa vibe equivocada e trocando as prioridades. Esta vibe aí é equivocada. Como diz a galera jovem, é vibe, né? Vibe significa vibração. Uma vibração equivocada. Que nós estamos trocando as prioridades. Irmãos, muitos estão trocando o futebol por Deus e a sua palavra. Tem algum problema de jogar futebol? Acho que não. Nenhum problema. Nenhum. Agora, quando eu começo a trocar ele por Deus, muitos estão trocando, irmãos. Academia por Deus. Tem algum problema fazer academia? Acho que não. Tem que fazer mesmo, é a tua saúde. Mas muitos estão trocando. Quando isso passa a ser maléfico na minha vida? Quando ele toma o lugar de tudo. Tem algum problema trocar o trabalho? Trabalhar? Tem algum problema trabalhar? Lógico que não, nós temos que trabalhar. A Bíblia diz para nós trabalharmos. Mas quando eu troco, ponho isso tudo em primeiro lugar. Muitos estão trocando a bicicleta por Deus, sua palavra e família. Que a vibe agora é bicicleta, né? O cara pega o domingão agora, o crente pega o domingão, agora é bike. Aí bota o percurso no status. Tem algum problema andar de bicicleta? Nenhum problema, deve. Mas quando se torna um problema, quer ver? Quando você acorda de manhã, ou pega o futebol, a bicicleta, vai, faz o que tem que fazer, volta para casa, come, bebe e dorme. Se tornou um problema. Porque você não buscou Deus, você não teve tempo com Deus. Tem algum problema assistir série? Nenhum problema. O cara não leu a Bíblia, não busca Deus de manhã, aí ele liga a televisão, vai para uma série, fica 10 horas assistindo, aí depois está com a mente cansada, toma um banho, janta e dorme. Aonde entrou Deus aí? Fala para mim. Aonde entrou Deus e a sua palavra disso? É aí, meu irmão. Nós precisamos ter equilíbrio. Guarde essa palavra, equilíbrio. Não tem problema nenhum jogar bola, academia, trabalho, bicicleta, fazer um esporte. Não tem problema nenhum. Desde quando essas coisas não se tornam primeiro. Porque quando se torna primeiro na nossa vida, nós tiramos Deus do trono e colocamos essas coisas. Só que lá na frente, a princípio parece que não está acontecendo nada. Mas isso aí é igual um cartão de crédito. Você compra na hora, né, nenê? Passa lá. Mas depois a fatura chega. Aí quando a fatura chega, meu Deus, como eu gastei tudo isso. A fatura chega. Pois Deus sempre chamou o seu povo, guarda isso, meu irmão. Deus sempre chamou o seu povo para um comprometimento com Ele, com a sua palavra, com os irmãos e com a igreja. Deus sempre chamou o seu povo para um comprometimento com Ele, com a sua palavra, com os irmãos e com a igreja. Pois eu não creio, meu irmão. Já falei isso e repito. Eu não creio em crente desigrejado. Eu não creio nisso. Crente que não tem ligação com uma igreja local. Por que você está falando crente? Porque crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê e até estremece. Não creio nisso, irmão. Pessoas que não querem estar ligado a uma igreja local é que não quer se submeter à liderança de igreja. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Eu não creio nisso. Isso é muito triste. Isso é muito triste, irmão. O que tem de irmão no nosso meio que se perderam. O que tem de irmão no nosso meio que não voltaram mais como era antes. Está no processo da RAM.
Muitos que estão voltando, você olha, é nítido ver. Ele não está mais naquela pegada. Ele veio num processo de mornidão. Em muitos casos, a pandemia que diz respeito a uma doença que se alastrou numa escala mundial, também se alastrou na mente do cristão e desfocou o cristão do propósito. Aquilo que era prioritário não é mais. Lembra aquilo que é uma prioridade, está na célula? Você vai ouvir daqui a pouco isso aqui, ó. Eu tenho que fazer compra. É que eu vou passear. Sabe aquela prioridade que era estar na igreja? Não, eu tenho que dar uma volta. Eu preciso sair. Essas prioridades que os cristãos vão perdendo e vão morrendo. Então, meu irmão, não quebre a unidade com Deus. Deus chamou você. Ele começa a dizer, agora que liberou, agora eu tenho que viajar, meu. Eu tenho que curtir. Ela liberou mesmo, eu fiquei 7 meses preso. Pois em nome de Jesus, eu não fiquei preso. Eu estava o tempo todo, eu sei que você também, nos pés do Senhor. Porque, meu irmão, na presença do Senhor, abundância e alegria. Pois agora eu preciso viajar. Pois agora eu tenho que curtir. Agora é uma outra vida agora. Pastor, para. Agora é um outro estilo de igreja. Agora é um outro estilo de viver. Comunhão com os irmãos. Para com isso, agora é outra. Meu irmão, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela não depende nem de mim e nem de você para se cumprir. Ela vai se cumprir. Porque a palavra de Deus tem jeito. Deus vai te abençoar na pandemia ou fora da pandemia. Com pandemia ou sem pandemia. Deus não depende. Deus independe de pandemia para te abençoar. Deus não depende da situação do Brasil. Como eu disse, muita gente prosperando na pandemia. Ontem estava conversando com um amigo, foi lá em casa, foi me levar umas águas lá. Porque ele falou, eu vejo você lá no púlpito, lá, às vezes o irmão botando água, ele comprou uma caixa de copinho e foi lá me levar. Falou, que Deus te abençoe, meu irmão. Ele disse, por incrível que pareça, eu estou prosperando na pandemia. Eu ganhei foi aumento de salário no meio da pandemia, ainda subi de cargo. Falei, é isso aí. Deus não depende de nada disso para nos abençoar, meu irmão. Grave isso, guarde isso. Se nós estivermos unidos com Deus, aquele que me busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Então não depende de nada disso. Nós dependemos do Senhor. Então, meu irmão, não quebre a unidade com Deus. Se você há 7 meses atrás, você que está em casa, às vezes eu esqueço, você que estava numa pegada com Deus, numa pegada com os irmãos, numa pegada com a igreja, se você se esfriou, desta manhã, que Deus possa falar com você. Você precisa voltar como você era antes. Volte ao primeiro amor. Volte, meu irmão. Senão você vai ser como a rã. Você vai morrer achando que está gostoso, achando que está maravilhoso, achando que foi a melhor época da vida cristã, quando eu fico na minha casa. Que época tremenda. Não, meu irmão, isso foi só um momento. A escala de valores de muitos cristãos está desordenada. Começou a ficar desordenada a escala de valores. Muitos começaram a viver de modo desordenado. Porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam a respeito. Veja, meus irmãos. Olha que coisa louca. Olha aqui, ó, como o crente está desordenado, Vaguinho. O cara sai para trabalhar, ele pega o ônibus,
O ônibus está vazio? Metrô está vazio? Continua cheio. Aí você fala para domingo ele vir para a igreja, sabe o que ele fala? Eu não vou não, que na igreja tem muita gente. Na igreja está aglomeração. Hã? O cara está lá igual uma sardinha em lata no metrô, no trem, no ônibus, todo dia. E ele fala que ele não vem para a igreja. Está vendo, irmão? Como é que está desordenado? Olha que coisa louca. Aí você fala, meu, mas não dá para entender. Dá vontade de bater uma foto dele assim, ó, pá, pá, pá. E vou atrás dele, pegar o busão e bater umas fotos. Quando ele fala, não vou para a igreja porque ela está muito cheia. Aí você fala assim, mas o que você me explica disso aqui? Você está aqui, ó. Mas eu só quero demonstrar para vocês, irmão, como o cristão ficou desordenado. Com os valores, com os princípios. Ficou com a mente enganada. Satanás aproveitou a situação e enganou a mente do crente. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Primeira coisa, meu irmão, é ordenarmos os nossos passos. É fazermos o caminho de volta, meu irmão. Nós precisamos fazer o caminho de volta com Deus. Pandemia não veio para nos afastar de Deus, veio para nós nos unirmos mais com Deus. Esse tempo que talvez você ficou na sua casa, foi um tempo que Deus preparou para você estar mais perto dEle. Buscando mais a Ele, cuidando da tua família. Muitos enlouqueceram, meus irmãos. Muitos ficaram com a mente perturbada. A palavra de Deus não muda. Não há absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar da nossa vida, a não ser Deus. Nada, meu irmão. Se tem alguma coisa ocupando o primeiro lugar na nossa vida, na nossa mente, nós precisamos inverter o processo. Porque a palavra de Deus diz lá em Marcos 12, texto conhecido nosso, Marcos 12, 28. Você poderia pegar o meu óculos? Porque senão eu começo a dar umas ratas na leitura aqui. Vai falar que pastor é esse, não sabe nem ler. É por causa, a Maria fala, por causa do óculos. Fica dando umas ratas na leitura. Acha aí, essa bolsa é cheia de compartimento. Vocês que me deram, foi a igreja que me deu. Tem bolsa para tudo quanto é lado. Pagaram caro nessa bolsa, mas a bicha é boa. Eu rodo para tudo quanto é lado, né? Quem anda comigo aí sabe, onde eu vou eu passo a bolsa aí, passo a mão nela. E quando eu deixo ela, esqueci. Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Tem que fazer força ou não tem? Tem que fazer força, meu irmão. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior do que estes. Então veja, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Deus tem que ser o primeiro, meus irmãos. Se Deus não for o primeiro na nossa vida, o que será? Nós não podemos trocar as prioridades que Deus estabeleceu para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração,
Coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida. Jesus deixou bem claro. Jesus deixou isso bem claro. Ame o Senhor, o teu Deus. Depois Jesus disse, lá em Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. O 25 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E aqui Jesus está dizendo para eles: rapaz, para ser meu seguidor, você tem que negar algumas coisas. Não está dizendo para abandonar pai, não quero saber mais do meu pai, da minha mãe, não é isso. Ele faz uma comparação tão poderosa, ele faz uma comparação, porque pai e mãe é uma coisa que tem muito valor para nós. E ele diz: não dá para ser meu discípulo se você não quer negar. Não dá. E hoje nós estamos vivendo dias que muitos não querem negar. Muitos não querem. Muitos querem o cristianismo do oba-oba. Muitos querem o cristianismo, que legal. Muitos querem o cristianismo, eu leio a palavra quando der. Muitos querem o cristianismo, eu oro se der. Leio se der. Vou para a igreja se der. Mas eu sou crente. E é isso, meu irmão. E não tem experiências com Deus. Não lê a palavra. Não conhece o manual. E ele declara: eu sou um cristão. Não tem tempo com a palavra. E vai quebrando a unidade com Deus. Meu irmão, nós precisamos conhecer o Senhor e a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Tem um tio da Marli que antes de falecer, ele já estava bem debilitado, e ele entrou com a filha no casamento. Bem debilitado ele já estava, com a mente já. Ele entrou com a filha no casamento e, num dado momento, ele pegou o microfone com a mente. Mas, meu irmão, por incrível que pareça, a palavra de Deus estava lúcida na mente dele. Ele foi um professor na escola dominical da Assembleia. Palavra de Deus lúcida. Ele foi ressaltando versículo por versículo. Todo mundo ficou assim, porque ele já estava com a mente. Tinha sofrido um aneurisma, mas a palavra de Deus estava inculcada. É isso, meu irmão, nós precisamos ler a palavra de Deus. Porque nós não conhecemos o manual, nós sofremos. Quando nós não conhecemos, nós sofremos. E é uma grande verdade. Esses dias eu precisei ir num local e estava muito barro, né? E eu estava com a minha esposa, eu falei: vamos ver, dá para subir. Mas se não dá, me parece que esse carro tem 4x4, não sei. Lá tem o manual está falando tudo, mas eu não li. Eu só engato primeira, segunda, terceira, pau, baixo o vidro, ligo o ar-condicionado. Tem um monte de botão lá que nem eu sei. Mas por que eu não sei? Porque eu não li o manual. Não li, está lá o manual do carro. Mas eu não li o manual. Eu vou ficar atolado aqui, eu nem sei como é que faz esse 4x4 aqui, nem sei como é que funciona, Marquinhos. Ia ter que pegar o manual no porta-luva. Espera aí, tá, deixa eu ver aqui.
O que eu estou querendo fazer, irmãos? Uma comparação para nós. Tem muita gente sofrendo, apanhando do diabo, porque não conhece o manual. Tem muita gente, muito cristão, que o diabo está batendo, porque não conhece o manual. Não sabe as promessas que Deus tem para você. Está quebrando a unidade com Deus. Está trocando a leitura da palavra por tantas outras coisas. Está trocando a oração, a presença de Deus por outras coisas. E é tudo que o inimigo quer, gente. Meus amigos, é tudo que ele quer a gente distraído. Sem Deus. E o texto que nós conhecemos aqui de carteirinha: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino. Você já viu o contexto desse texto? Desse verso? Do que Jesus está falando? Aprenda a ler o contexto. Está falando das preocupações da vida. Está falando dos cotidianos da vida, das labuta que nós temos na nossa vida. Jesus estava tratando disso. Aí chegou aqui em Mateus 6,33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então veja, no contexto está tratando da nossa vida, do cotidiano, daquilo que você vive, daquilo que eu vivo. Aí a palavra vem: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mais ou menos assim. Não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe com isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ô Chico, já está me respondendo aí, meu? Ok, Google. O do Cleiton também aqui já falou aqui. Tomara que a Google fale assim: o que ele está falando é uma verdade. Agora está tocando. Ixi. Amor, atende isso aqui que é uma situação que eu tenho que resolver daqui a pouco. Vai lá e atende ele para mim, faz favor. Saindo daqui eu tenho que resolver uma situação. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ei, meu irmão, eu sou apaixonado por essa palavra. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Isso não quer dizer que o crente é preguiçoso. Isso não quer dizer que o crente não vai trabalhar. Isso não quer dizer que... Não. Mas os seus amados Ele dá enquanto dorme. Busque em primeiro lugar o reino. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus, meu irmão. É coisa louca. Não dá para entender. Acontece os negócios, você fala assim: meu Deus. Nós estamos vivendo uma experiência aí que você fala: meu Deus. Como pode? Como pode? É Deus. Irmãos, eu tenho sido abençoado por os irmãos da igreja, sabia disso? Por alguns de vocês me abençoam em oração. Eu sei disso. Mas tem irmãos aqui que me abençoam financeiramente. Eu fico assim. Meu Deus. Que coisa. Mas meu irmão, eu vou dar um testemunho de mim. Não gosto muito de falar de mim, mas eu preciso testemunhar. Nesse sentido, eu não tive pandemia. Não parei nada com as coisas de Deus. E a Josi acho que o Léo, a Josi, o Erinaldo ali, a Josi, o Erinaldo, a Wanderlé, são os meus companheiros de oração da madrugada. Depois que eu comecei aquela oração da madrugada,
que Deus está fazendo na minha vida. Obrigado, viu, Léo, você permitir a Josi. Toda noite a Josi está lá. O que Deus está fazendo na minha vida, eu creio que é por causa daquela oração. Às vezes eu durmo, cansado, durmo um pouco, acordo, põe um relógio para despertar e vou orar justamente. Tem vários irmãos, nossa irmã também acompanha, a dona Inês, vários irmãos. O que Deus tem feito na minha vida por causa desta oração. Aí eu lembro desse versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos trocando, irmão. Nós estamos pegando esse versículo, nós estamos assim, ó: buscar em primeiro lugar as coisas, para depois o reino de Deus vir ser acrescentado. Nós estamos buscando coisas, dando cabeçada daqui, bate cabeça de lá, vai dar outra cabeçada aqui, e não acontece nada. E não acontece nada. O que Deus está fazendo na vida do Cleito, desde quando começou a pandemia, ele se dispôs a estar aqui com a gente. Cleito, Jarismar, os caras estão aqui com a gente, não pararam. 7 horas da manhã estavam aqui, nós montando aqui como é fazer com iluminação, não pararam. O que Deus está fazendo? Estou dando um exemplo de alguns irmãos aqui que têm falado comigo. O que Deus está fazendo na vida do Francisco. Esse irmão não tem passado necessidade em pandemia. Isso que trabalha por conta. Enquanto muitos que trabalham por conta, crentes, que não buscam o reino, buscando coisas, estão quase fechando, falindo. Enquanto alguns irmãos que buscam o reino, Deus sustentou com as suas mãos. É isso, meus irmãos. É o reino. Buscar em primeiro lugar o reino. Para de buscar coisas. Para de buscar benefício próprio. Paramos de buscar benefício próprio. Deus vai te dar enquanto você estiver dormindo. Pare de querer buscar, para você que está aqui me assistindo, aqui e na sua casa. Pare de buscar esse negócio, eu quero ficar rico. Pare com isso. Não encontrei versículo que diz: buscar e ficar rico. Pastor, mas Salomão era o homem mais rico da face da terra. Salomão pediu riqueza? O que ele pediu? Sabedoria. Sabedoria para quê? Pega o texto todo. Para conduzir o povo. E Deus deu riqueza. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo. E Deus deu riqueza. Não tem na Bíblia, meu irmão. Pede para ficar rico. Não. É o que está acontecendo com muitos crentes. Querendo riqueza. De uma maneira ou outra, querendo enriquecer de... Deus vai te levantar como um grande empresário. Mas você não precisa ficar: eu tenho que ser um grande empresário. Eu vou me matar de noite para ser um grande empresário. Não, Deus vai te dar. Fique em paz. Vai na tua pegada com Deus. Vai na tua pegada no teu trabalho. Vai estudando. Vai tendo conhecimento. Vai devagarzinho, meu irmão. Não precisa querer. Porque Deus vai fazendo. Cuida daquilo que Deus chamou você, me chamou. E não tem jeito. Deus não quebra a aliança que fez conosco. Nós muitas vezes quebramos a aliança e a unidade com Ele. Mas Deus não quebra. Deus está sempre de mãos atadas para nós. Nós podemos abandonar as prioridades que Deus tem para nós quando nós estamos em uma posição elevada. Sabia disso? Que muitos quebraram a unidade com Deus porque estiveram numa posição mais elevada. E às vezes foram alertados. Porque o crente, eu costumo dizer que o perigo do crente está na subida.
não está quando ele está no fundo do poço. Está quando ele está aqui, ó, subindo, avançando. Aí está o perigo. Ele começa a trocar prioridades. Aquilo que para ele era essencial, aquilo que para ele não perdia um culto, já começa a mais não ser essencial. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar, irmão, a nos orientar. Foi assim com Esther, sabia? Esther quase vacilou. Se não fosse Mardoqueu. A história de Esther tem um ensinamento. Mas Mardoqueu falou para ela: nós vamos ler, meu irmão. A história de Esther começa que a rainha Vasti, ela não entrou, o rei chamou ela para a presença, ele tinha tomado umas, e ela era muito bonita, e ela não quis, estava todo mundo embriagado, ela não foi, e com isso criaram uma lei lá entre eles, e ela foi tirada de rainha. E agora entra Esther, prima de Mardoqueu. Mardoqueu cuidava dela, tinha ela como filha. E ela vai lá para o harém, bonita também. E ela passa a ser a rainha. Eu estou adiantando aqui, para você não. Só que o que me chama a atenção, está no capítulo 4. Capítulo 4 de Esther. Posição, às vezes tira do foco. Cuidado com as posições. Cuidado quando você estiver num lugar onde Deus te colocou, mas você se perdeu. Cuidado. Capítulo 4. Oh, Jesus. Capítulo 4, verso 1. Senão meus irmãos ficam procurando lá, né, Diegão? Amã tinha feito um esquema para destruir o povo judeu. Ele tinha montado todo um esquema para destruir o povo judeu. E Mardoqueu soube da história. Aqui no capítulo 4 diz: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que a vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-la. Então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e porque ele estava agindo assim. Atá, foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar no tesouro, na tesouraria real da destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá
Retornou-se e relatou a Esté tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro, para que a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei faz 30 dias. Avisa para Mardoqueu que eu não posso. Tem uma lei que diz: se o rei não estender o cetro, eu não posso entrar. Faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Então, não vou. Avisa para ele. Agora olha o posicionamento, irmãos, é aqui. Olha o posicionamento. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escaparia. Não pense por você estar aí, aonde Deus colocou você. É assim que acontece na nossa vida. Quando nós temos alguma coisa, conseguimos angariar algumas coisas, recurso financeiro, vida melhor, posições melhor, seja na empresa, em qualquer lugar. Nós já achamos que agora eu estou no topo. Agora a minha vida eu decido. Aí Mardoqueu manda avisar para ela: não pense você, por você estar aí no palácio do rei, que você também vai escapar. Meu Deus. Olha lá. Meu Deus. 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Não pense você que está nessa posição, que você está agora, não preciso mais de ninguém, eu levo minha vida sozinho, eu não preciso de ninguém. Eu estou numa posição melhor, eu tenho recurso financeiro, eu estou bem estabilizado no trabalho. Minha família, acho que não tem problema, uma enfermidade ou outra aqui, mas isso não é problema. Eu estou bem, eu não preciso de ninguém. Estou trazendo para os nossos dias de hoje. E tem um monte de cristão assim. Eu estou legal, eu estou bem, não depende de ninguém não, não preciso de ninguém não. Nem falo mais nada da minha vida. Eu ando sozinho. Beleza, maravilha. Não compartilho mais nada. Só eu e você, minha esposa. Maravilha. Daqui a pouco a fatura chega. E a fatura sempre chega, meu irmão. Sempre chega. Tem jeito. A fatura vai bater. E Mardoqueu avisa para ela: não pense em você não. Agora, olha agora. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eita, dura, hein, irmão? Quem sabe se não foi no momento desse que Deus te colocou aí? Quem sabe se é numa posição dessa, meu irmão, você que está nos assistindo, que Deus te colocou, que Deus te deu um pouco mais de recurso financeiro, que Deus te deu um pouco mais de posse para você abençoar o povo. Ou talvez você está achando que a prosperidade que Deus está te dando é só para você. Quem sabe que não é para abençoar o povo, abençoar a igreja, o que Deus tem te dado. Ele coloca ela para pensar. Pensa aí, rainha. Pensa aí, Ester. Ele tinha ela como filha. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu. Olha que coisa linda. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Mudou. Recobrou o juízo, Obrigado. Recobrou o juízo. É isso que nós precisamos. Recobrar o juízo. Espera aí. Como é que eu estou com Deus? Espera aí. De 7 meses para cá eu me esfriei. De 7 meses para cá eu me apaguei. Eu não quero participar de mais nada. Eu não quero estar em lugar nenhum. Eu quero ficar na minha casa. Talvez hoje é o dia de nós recobrarmos o juízo. Ela recobrou o juízo e falou: não, espera aí. Manda jejuar. Pede para jejuar e orar. Jejua e ore. Talvez seja isso, meu irmão. Faz tempo que você nem jejua.
Faz muito tempo talvez você nem ore. E o texto seguinte nós não vamos adentrar. O povo vai lá, jejua e ora. Ela vai na presença do rei. E o rei estende o cetro para ela. Depois, se você na sua casa, vou deixar uma liçãozinha de casa para nós. Lê Esther 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lição de casa essa semana. Lê Esther. Para você adentrar na história e ver tantas coisas. Mas teve alguém, Mardoqueu, para recobrar o juízo. Eu estou aqui, meu irmão, nesta manhã. Se eu posso dizer assim, me perdoa se eu estiver pecando. Eu estou aqui como Mardoqueu para que você recobre o juízo. Para que você volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Estou aqui nessa manhã como ministro dessa palavra, para que você retome o juízo. Pare e pense na tua vida, como você está antes da pandemia, agora nesse processo pandêmico, como você está? Você parou de abençoar as pessoas? Você parou de estar com as pessoas? Você parou? Recobre o juízo, meu irmão. Faça como Esther, faça o caminho de volta. Manda um recado para Mardoqueu. Avisa para ele, para o povo jejuar e orar. Opa, coisa maravilhosa. Isso é unidade com Deus. Jejum e oração, unidade com Deus. Jejum e ore, eu vou lá no rei. Fazia 30 dias que ela não entrava na presença do rei. E o rei tinha que estender o cetro, senão já era. E o rei foi lá e estendeu o cetro para ela. Por que o rei estendeu o cetro? Foi por causa do rei? Porque ela estava na cobertura de Deus, irmão. Ela deixou a vontade dela para fazer a vontade de Deus. É isso, meu irmão. Muitas vezes nós temos que deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Precisamos recobrar o nosso juízo, irmão. Precisamos nos posicionar como Abacuque se posicionou. Abacuque no momento de tristeza, no momento difícil. Abacuque significa aquele que abraça. Foi um homem chamado por Deus. Os últimos dias, antes da queda de Judá, o negócio era tão violento, tão cruel. O pecado da região era tão cruel. E Abacuque foi chamado lá para anunciar. E Abacuque não conseguia ver aquilo. Ele falava com Deus. Mas o que me chama a atenção foi no último verso, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que Deus não faça, eu me alegrarei nele. Isso é unidade com Deus. Ainda que Deus não faça, todavia eu me alegrarei nele. É isso, meu irmão. O que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com os cristãos? O que aconteceu? Será que o que aconteceu, o que está acontecendo é o que aconteceu com Demas? Paulo relata, Demas, o meu cooperador. E depois Paulo relata, Demas me abandonou. O mundo, Demas me abandonou para o mundo. Alguns relatos, ele diz, Demas, meu companheiro. E depois no próximo relato ele diz, Demas me abandonou. Dá para entender isso, meu irmão? Lá em Colossenses ele diz, saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Lá em Filemão ele diz, sauda-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas
e Lucas. E depois ele diz, 2 Timóteo 4, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É isso, meu irmão. Muitos têm abandonado a unidade com Deus e a unidade com os irmãos. Alguns teólogos dizem que Nero começou a tacar fogo nos cristãos, tacar fogo em tudo lá. Alguns acham que foi por causa desse motivo que ele, Mas eu quero aqui, como Mardoqueu, fazer com que eu e você, nós recobremos o juízo com Deus. É isso que eu queria deixar para você nessa manhã. Estava orando, pedindo uma palavra de Deus. Fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ontem eu levantei de manhã, Deus me deu essa. Falei, Senhor, o que eu quero falar para a igreja? Tem tantas coisas a falar, mas eu queria alguma coisa que o Senhor... Foi ontem de manhã que o Senhor ministrou no meu coração essas verdades tão poderosas. Gostaria que você se colocasse em pé. Senhor, ajuda-nos, Senhor, que esta palavra caia no nosso coração como uma boa semente e ela frutifique a 100 por 1, Senhor. Ajuda a gente a retomarmos as posições que o Senhor nos chamou. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da gente. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes nós temos trocado as prioridades? Quantas vezes o Senhor não tem sido o primeiro na nossa vida? Quantas vezes as coisas desse mundo têm tomado conta da nossa mente? Quantas vezes, Senhor? Ajuda-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de abandonarmos a Ti, como Demas abandonou Paulo. Livra-nos de abandonarmos a Tua palavra. Livra-nos de abandonarmos a oração, a igreja, os irmãos. Ajuda a gente, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Esta palavra é uma palavra de alerta para nós. Nós não podemos entrar nesse processo de conformidade, esse processo pandêmico, a qual o medo tomou conta do cristão. Ah, Senhor, muitos não vêm para a igreja, muitos agora querem ficar debaixo de uma coberta. Não, Senhor, o Senhor não chamou a gente para isso, não. O Senhor nos chamou para irmos pregar o Evangelho, levar as pessoas a Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus, para o louvor da Tua glória e da Tua honra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. A igreja é o lugar que o Senhor nos chamou, onde a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
No nome de Jesus. Amém. Que nós possamos tomar a ceia com essa consciência clara. Ajuda-nos, Senhor. Amém? Em nome de Jesus.